Eu vou desenhar para você como a cultura foi instrumentalizada nas últimas décadas para castrar os homens e permitir a conquista e o domínio total de um povo sem precisar disparar um único tiro. Todos os 5 tentáculos que eu vou te apresentar a seguir aconteceram ao mesmo tempo, e foi a somatória desses tentáculos que levou a essa fratura do tecido social que você está vendo hoje. A castração do espírito de família. Durante séculos, o lar foi uma unidade produtiva onde o homem tradicionalmente assumia riscos para sustento e estabilidade. A avalanche de narrativas sobre patriarcado opressor, masculinidade tóxica, misoginia, violência psicológica, políticas genocentradas e leis misândricas implodiram o valor da energia masculina no lar. Com isso, os homens recuaram, deixando vazios que foram preenchidos por um sem número de programas de bem-estar patrocinados pelo Papai Estado. Uma vez instalado esse aplicativo de anomia social, o Estado, muito gentilmente e convenientemente, apareceu se oferecendo para assumir a figura do pai benevolente. Famílias sem figuras paternas fortes dependem 40% mais de benefícios governamentais, e isso cria uma teia de dependências que foi passando de uma geração à geração seguinte. 2. A castração do espírito de empreendedorismo. Historicamente, os homens respondem por pelo menos 70% dos empreendimentos iniciais, porque a propensão masculina ao risco é biológica e cultural. Agora considere o seguinte, um estudo realizado em 2014 envolvendo pesquisadores australianos e britânicos mostrou que os homens com níveis mais altos de testosterona são mais propensos a serem mais empreendedores e autônomos. Contudo, a cultura atual, desde a educação até os recursos de saúde, trabalhou de maneira incansável para que os homens fossem castrados tanto no nível psicológico quanto no nível biológico mesmo. Bombardeados de todos os lados e sem protocolos de saúde específicos para suas demandas masculinas, os níveis médios de testosterona em homens jovens caíram de 600 nanogramas por decilitro nos anos 1970 para cerca de apenas 300 nanogramas por decilitro em média hoje, ajustados por idade. O homem jovem de hoje, que deveria estar no clímax da sua saúde física e hormonal, possui metade dos níveis de testosterona que um homem da mesma idade possuía na década de 1970. E nisso reside mais um golpe de mestre. Com essa crise biológica da masculinidade, onde os homens com baixos níveis hormonais são punidos toda vez que eles tentam se reconectar à sua energia masculina, o empreendedorismo despencou. Nos últimos anos, a intenção empreendedora dos homens diminuiu 20%, aumentando a busca por concursos públicos ou empregos corporativos controlados, a famosa CLT. Sem homens ousados, não há competição real, só vassalos do Estado, mendigando empregos públicos enquanto o próprio Estado não encontra qualquer resistência para sufocar a iniciativa individual, criando uma economia de zumbis dependentes. 3. A castração do espírito de responsabilidade. Uma das características mais admiráveis da energia masculina é a capacidade de assumir responsabilidades. Responsabilidade por desafiar a si mesmo, responsabilidade por desafiar o mundo, desafiar as probabilidades, responsabilidade por enfrentar riscos e construir a sua própria história. Quando você castra os homens e os afasta da energia masculina, você está automaticamente castrando o senso de responsabilidade que deveria vir junto do pacote. Sem responsabilidade, homens castrados fogem dos compromissos. Por motivos diversos, eles acabam preferindo a solteirice, porque dá menos trabalho, tem menos responsabilidade ali. E terminam não querendo ter filhos. E terminam colaborando, direta ou indiretamente, para o aumento das taxas de divórcio. Estruturas familiares fracas enfraquecem a economia, gerando mais dependência das políticas estatais de bem-estar social. Crianças sem pais viram presas fáceis para a educação estatal. E essa educação criou gerações leais ao sistema, não ao lar ou à família. 4. A castração do espírito questionador. Baixos níveis de testosterona aumentam a percepção de insegurança nos homens e reduzem a propensão a desafiar a autoridade. Basicamente, homens emasculados viram ovelhas obedientes.
Sem homens questionadores, o veneno do estatismo se espalhou com facilidade. Leis arbitrárias passam impunes porque homens fracos não questionam. Homens fracos preferem a ilusão da segurança burocrática. O resultado disso é uma sociedade de covardes que aplaudem tiranias disfarçadas de bem comum. 5. A castração do espírito de liderança. Além do espírito de responsabilidade, o espírito de liderança é outra característica extraordinária da energia masculina. Mas homens castrados não lideram, eles se escondem. As mulheres sentem o vácuo dessa ausência de liderança e correm para os braços do Estado, o Estado de novo, procurando o Estado como um protetor substituto e demandando mais intervenções governamentais, até mesmo intervenções que afetam a estrutura e a dinâmica da família. Então, quando você utiliza a cultura, a mídia, a educação, as leis, a política, a psicologia, a alimentação e até mesmo o sistema de saúde para castrar os homens e mantê-los irremediavelmente castrados, você transforma o principal ponto de resistência que poderia existir em um saco de geleia inerte. Sem essa resistência, fica fácil instalar o controle social como um câncer silencioso e eficiente. É muito mais fácil controlar um Estado do que controlar 50 milhões de homens ao mesmo tempo. Castre os homens, torne os homens fracos, assustados, inofensivos, apáticos, manipuláveis como marionetes, acorrente os homens nas algemas dos seus próprios medos. Tire de cada homem o impulso de lutar, de empreender, de liderar e de questionar. Convença os homens que ambição é pecado, que assertividade é violência, que liderança é opressão. Torne os homens emocionalmente frágeis. Faça com que os homens se envergonhem da própria natureza. Faça com que os homens se culpem por existir e peçam desculpas por terem nascido homens. Quando você fizer isso, a força que deveria estar espalhada entre milhões de indivíduos capazes de prover, proteger e criar, essa força será sugada para dentro do Estado, que se apresentará como salvador, mas na verdade não passa de um carcereiro. O Estado paternal substituiu o pai biológico. A ideologia substituiu a consciência. E o conforto substituiu a liberdade. Quando o homem deixa de sustentar, o Estado assume. Quando o homem deixa de proteger, o Estado vigia. Quando o homem deixa de educar, o Estado doutrina. E quando o homem deixa de sonhar, o Estado oferece distrações para que ele não perceba que foi domesticado. Nenhuma civilização sobreviveu por muito tempo quando seus homens foram enfraquecidos desse jeito. Toda vez que a coragem, a disciplina e a responsabilidade masculina são ridicularizadas, o poder é centralizado no Estado. É por isso que o controle de uma nação começa com a neutralização dos seus homens. Um povo de homens enfraquecidos, ele não precisa ser conquistado, ele está pronto para ser administrado. Esse novo império da submissão, ele não se impõe mais pela espada, ele se impõe pelo esgotamento psicológico, pela vergonha moral e pela anestesia dos homens. Como eu te disse, é mais fácil controlar apenas um Estado do que conquistar pela força bruta milhões de homens que compõem uma nação. E esse, senhores, é o mecanismo e o objetivo da engenharia da fraqueza. Será que agora você consegue enxergar isso?